A posição de meio campos tem trazido grandes dificuldades para os cartoleiros. Mas neste vídeo aqui, eu vou usar as estatísticas para passar as melhores opções de meias para vocês. Além disso, vou passar as dicas por todas as posições para você mitar na rodada 25 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola, o Cartola Express também, mas sempre focado na análise de dados, nas estatísticas, para aumentar nosso potencial de mitado, né? E como eu falei para vocês, o foco desse vídeo aqui é passar dicas em todas as posições, com base nos números, dos melhores jogadores com mais potencial para ajudar vocês a mitarem nessa rodada. Além disso, eu vou falar um pouquinho sobre como você pode tirar pontos do líder da sua liga e quais são as estratégias para você poder ganhar suas ligas efetivamente, né? E eu quero começar justamente falando disso, dessas estratégias, tá? Então, vou compartilhar a tela com vocês para dar um exemplo aqui, bem rápido para vocês conseguirem entender, tá? Então, estou mostrando uma liga que eu estou participando aqui, tem 35 pessoas jogando, eu estou em segundo lugar, tá? E eu vejo muita gente falando assim, Eduardo, estou a 40 pontos do líder, é muito ponto, não tem como tirar essa diferença. Vamos lá, pessoal. Então, quanto que é muito ponto e quanto que é pouco ponto? Por exemplo, eu estou em segundo aqui, eu estou a 48 pontos do primeiro colocado. É muito ponto? É, mas você não vai tirar essa diferença numa rodada só. Eu vejo muita gente falando, vou fechar uma defesa, não vou colocar o Tiquinho Soares, porque é o mais escalado, vou fazer um monte de coisa. Isso adianta se você está a muitos pontos de diferença. E como é que eu sei identificar? Por exemplo, eu estou a 48. Faltam 24 rodadas ainda para. Faltam 14 rodadas, desculpa, até terminar o campeonato. Então, eu preciso tirar em média ali 3,5, 4 pontos por rodada do líder. É pouquinho ponto, pessoal. Isso você consegue tirar na diferença básica ali. Então, o que você tem que fazer? Ver qual que é a diferença de pontuação, ver quantas rodadas faltam. Então, isso daqui é até o final do campeonato. Quem está jogando liga mensal é outra estratégia. Quem está jogando liga de turno é outra estratégia. E assim vai. Você vê quantas ligas faltam, quantos pontos você atrás e vê quantos pontos você precisa tirar. Se você precisa tirar mais de 5 pontos, mais de 10 pontos, entre 10 e 20, você já precisa fazer algumas apostas um pouco mais diferentes, principalmente na parte ofensiva. Se você precisa tirar mais de 20 pontos por rodada, que é uma pontuação muito alta, daí você tem que começar a pensar em fechar uma defesa um pouco diferente, mudar o capitão, por exemplo. E se você precisa tirar menos de 10 pontos ali, igual eu, por exemplo, se eu tirar 5, 4, 5 pontos, pessoal, é escalar o padrão ali, ver aqueles jogadores, como eu falo aqui, que tem mais potencial, que estão poucos visados, e aí você já vai conseguindo tirar a sua diferença, tá? Vamos lá, sem loucuras, aos pouquinhos, seguindo as estratégias, a gente vai conseguir recuperar. Segundo turno, então, com uma média de 80 pontos por rodada, que dá mais ou menos 1.500 pontos no turno inteiro. Mais ou menos isso você consegue ganhar as ligas e consegue tirar pontos, tá? Então, vamos com calma aí, estamos com 1.789 no ano inteiro. Vamos aos pouquinhos recuperar nossa primeira colocação e ganhar nossas ligas, tá? Mas agora vamos falar das dicas por posição aí, né? Então, eu vou aqui já para a escalação do Cartola. A gente já tinha feito um esboço na terça-feira. Aliás, quem puder, se inscreve aqui no canal. A gente tem vídeo na terça, na sexta. Amanhã teremos live também. Por exemplo, quem não entendeu muito bem essa estratégia aqui, na live a gente vai comentar um pouquinho mais, vai ter um espaço para vocês tirarem dúvidas também, tá? Então, se inscreve aqui no canal, tem bastante conteúdo e deixa o like no vídeo, que ajuda demais, faz o YouTube entender que vocês estão curtindo o conteúdo e passar para mais pessoas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, análise dos confrontos. A gente tem os confrontos aqui da rodada. Os primeiros são Flamengo e Bahia, Fortaleza e Grêmio. Então a nossa live vai ser às 2h30. Eu vou tentar começar um pouquinho mais cedo, 2h15, talvez, mas a princípio 2h30 mesmo, tá? Pra gente tirar as dúvidas de vocês, fechar o nosso time também, enfim. Vamos ter as escalações de Flamengo e Bahia, Fortaleza e Grêmio, mais notícias também, tá? A gente fez a análise dos confrontos, mas passando bem rápido aqui, esse é o nosso dossiê da rodada, tá? Em que a gente faz a análise dos últimos 5 jogos dos times, como mandante, como visitante, faz esse mapinha aqui de gols esperados, gols cedidos, médias de gols sofridos, enfim, conteúdo bem estatístico, bem bacana para vocês, tá? Eu vou retomar com vocês aqui só os melhores SGs, bem rápido, para a gente poder passar as dicas por posição, tá? Quem tiver mais dúvidas sobre isso, pode perguntar na live, ou então também pode conversar com a gente aí no. Pode voltar no vídeo de terça que eu explico melhor esses SGs, tá? Então, para mim, o principal SG é o do Botafogo enfrentando o Goiás. Botafogo que ainda é a melhor defesa, enfrentando o Goiás, que é o pior ataque do Brasileirão. Aqui a gente tem os dados dele nos últimos jogos aí. Outro SG que eu acho legal, do Bragantino, tá? O Bragantino que nos últimos 9 jogos, em 8, segurou o SG. Enfrenta o Palmeiras, que deve vir reserva, com foco na Libertadores.
Palmeiras tem tido dificuldade de fazer gol nos últimos jogos, aí depois que o Dudu se machucou. O Bragantino muito forte, é um SG também seguro. Dois SGs um pouquinho mais médios ali que eu identifico são dos clássicos. Cruzeiro e América Mineiro, São Paulo e Corinthians. Pelos números, seriam excelentes SGs. Como são clássicos e clássicos são um pouquinho mais pegados, eu já acho que fica ali um pouquinho abaixo de Botafogo e Bragantino, mas são SGs legais também para a rodada de Cruzeiro e São Paulo, tá? E finalmente, dois SGs ousados, eu coloquei um aqui que é o do Atlético Mineiro, enfrentando o Inter, que também deve vir reserva, o Atlético Mineiro tem tido um bom desempenho defensivo, e tem o Flamengo também, tá? Que é um SG legal para a rodada um pouco mais ousado. Então, são esses SGs que a gente tem que pensar na fase defensiva. No ataque, além desses times favoritos aqui, a gente tem que pensar também no Cuiabá, que é um time que tem bastante potencial ofensivo para a rodada, e no jogo entre Santos e Vasco, que tende a ser um jogo de gol, tá? Então, esses são os principais referenciais que a gente vai ter para escalar o nosso time aqui em relação aos confrontos, tá? Então, vamos passar as posições específicas. Eu já quero começar falando do meio de campo, tá? Tem sido uma posição muito difícil de a gente escalar, muitas opções aí que estão decepcionando, tá difícil de a gente conseguir meias com potencial grande para a rodada, mas eu preparei um material exclusivo para vocês aqui. Inclusive, esse material eu disponibilizo para quem é membro do canal, né, para os sócios aqui do canal. Mas eles têm acesso a todas as posições. Eu vou passar para vocês aqui de meia, porque eu acho que é uma posição legal, tá? Então vamos lá. O material que eu uso bastante é o nosso dossiê da rodada, é o foco principal em que a gente traz análises estatísticas. E daí, já mostrando aqui para vocês a posição de meio de campo, né? O que é esse mapa maluco que você está mostrando aí, Eduardo? Vamos lá. Eu vou passar as dicas por posição, escalar o nosso time ali, mas quero olhar as estatísticas primeiro, tá? Então, esse mapa significa o seguinte: quanto mais para a direita tá o time, quer dizer que o adversário conquista, que o time conquista muito pontos naquela posição. Então, por exemplo, o Atlético Paranaense tem conquistado muito pontos com o meio de campo. Eric, Vitor Bueno, jogando fora de casa principalmente, tem se destacado muito, tá? E o que significa quanto mais para cima tá o time aqui, essas bolinhas? Quer dizer que o adversário cede muito ponto. E a gente vê aqui, Santos e Vasco, os dois times, o adversário cede muito ponto. E o Cruzeiro também brilhando. Então quer dizer que o América Mineiro também tem cedido muito ponto para meio de campo, tá? Então a gente tem esses destaques. A gente vê aqui também o Cuiabá e o Botafogo brilhando, tá? Então isso já norteia um pouco quais são os times que a gente tem que ficar de olho, porque o adversário cede muito ponto, tá? E além desse material, a gente tem aqui a análise de scouts especificamente, né? Que são quantos desarmes o time cede por jogo. Então, por exemplo, o time que mais cede desarmes para os adversários é o Fluminense. Por isso que a gente vai pensar, por exemplo, no Ranieri, aí no Fernando Sobral, pode ser um nome interessante. O Fluminense cede muito desarmes. E participação em gol. Quem cede muita participação em gol? América Mineiro é o time que mais cede. Então, quem sabe vale a pena pensar num Nicão, um nome um pouco diferente, um Lucas Silva ali. E claro, a gente tem também análise de média, né? Então, a média nos últimos 5 jogos, pensando em média básica e média total. E é claro, a gente vai destacar jogadores que têm tido bom desempenho. Então, Paulinho do Vasco, Arrascaeta do Flamengo. Então, esse é o panorama que a gente olha aqui para fazer análise de meias. E daí, a gente vai começar a nossa escalação aqui. E o primeiro nome que eu vou passar para vocês, pensando nesse dossiê, né, naquele mapa que a gente está mostrando, é o Arrascaeta, tá? É um cara muito seguro, e daí, inclusive, eu preparei um material diferente para vocês aqui, especificamente para meio de campo, que é comparando alguns jogadores. Então, por exemplo, eu sempre gosto de trazer para vocês um top 6 de jogadores. E eu comparei 6 jogadores trazendo as estatísticas dele, tá? Então, o que eu trago nessa estatística que eu vou mandar lá no nosso grupo de sócios? Para quem quiser se associar no canal, ter acesso a esse conteúdo aqui e ao dossiê que eu mostrei para vocês, R$ 4,99, só virar membro aqui do canal, tá? R$ 4,99 no mês, é menos de R$ 1,50. Tem o link aqui nos comentários, tá? Para vocês. Então, por exemplo, o Arrascaeta, em minutos para participar de gol, ele precisa só de 106 minutos. Então, ele precisa de pouquíssimo tempo para conseguir participar de gol. Aqui a gente tem o quanto ele cria de chance, tanto de gol como de assistência. É o XG e o XA, né, que a gente chama aí. E ele tem 0,58 a cada 90 minutos. Então, também é um cara que cria muita chance de gol. E o adversário dele, o Bahia, tomou 8 gols nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, sendo que foram 3 gols de meias e uma assistência, tá? Então a gente vê que ele tem uma boa média. A gente tem a média básica dele também nos últimos jogos, 2,43. Em comparação com o Lucas Evangelista, que também é um nome legal para a rodada, a gente vê que o Arrascaeta ganha minutos para participar de gol, o Evangelista demora mais para participar de gol, né? Um cara que tem menos participações. O Evangelista cria menos chances do que o Arrascaeta. E o Palmeiras, apesar de estar jogando com um time reserva, por isso que a gente tem que pensar no Evangelista, é um time que toma menos gol, né? Tem tido dificuldade para fazer, mas também toma poucos gols, só 4 e só um gol de atacante, tá? Então tem que ficar de olho nisso. Em compensação, o Lucas Evangelista tem uma média básica em casa muito forte, tá? Então os dois nomes são interessantes, mas eu prefiro a Arrascaeta, tá?
Outra comparação que eu fiz para vocês aqui é entre o Eduardo, que vai estar um cara bastante escalado, e o Ranieri, do Cuiabá. Então, como eu falei para vocês, o time do Fluminense é o time que mais cede desarmes para meias, né? Então, o Ranieri, 51 desarmes o Fluminense já cedeu para meia nos últimos 5 jogos. Mais de 10 desarmes por jogo, tá? E o Ranieri em casa tem uma média básica incrível de 4,93, 50 desarmes já em 21 jogos. É um cara muito participativo em casa. Claro, os minutos para participar de gol e a chance que ele cria são bem menores do que, por exemplo, do Eduardo aqui, que é um nome legal para a rodada. Como eu falei, o Goiás tem cedido alguns pontos para meia. Participação em gol, menos, tá? O time do Goiás é um time que também faz poucos gols, mas toma poucos gols também. A gente vê aqui. O problema é que o Eduardo tem uma média básica bem inferior. Como tá difícil de escalar meia, pessoal, então nessa comparação entre Eduardo e Ranieri, eu vou optar pelo Ranieri, tá? Tá difícil de escalar meia, eles têm zicado muito, então eu vou optar por um cara que tem chance de participar de gol, porque o Fluminense tem tomado muitos gols jogando fora de casa, 11 gols, vai com o time reserva, mas com um cara que se não tiver participação em gol, vai me entregar ali 4, 5 pontinhos que me agrada demais, tá? Então vou optar pelo Ranieri. E a última, claro, o Eduardo também é um nome legal para rodada, tá? E outra comparação que eu fiz aqui é entre o Nicão e o Paulinho Paulo, né, do Vasco. Então, o Nicão ganha em vários aspectos, né? O Nicão só tem um gol e uma assistência no campeonato, mas em 11 jogos. Ele precisa de pouquíssimos minutos para participar de gol. Ele começou a ser titular agora com o Zé Ricardo, que gosta muito do Nicão. E o time do América Mineiro é um time que toma muito gol de meia de campo, tá? São 3 gols e 3 assistências nos últimos 5 jogos, tá? Uma média muito alta. E tomando muitos gols também. Então, o Nicão valeria a pena pensando na participação em gol. Acho que é uma aposta válida, tá? Para quem quiser usar mais, buscar um cara para participação em gol. Mas eu vou optar pelo Paulinho Paula, tá? Por quê? Ele é um cara que tem chance de participar de gol. O Santos tem tomado bastante gol jogando fora de casa, jogando em casa, são 10 gols e são 3 gols e 3 assistências de meia, muito parecido ali com o América Mineiro. E o Paulinho, ele tem mais média básica do que o Nicão. O Paulinho é um cara muito focado nisso, né? Quase 4 pontos de média básica. E a gente tem uns minutos para participar de gol também dele aqui, tá? Então, nessa comparação entre os dois, que eu também acho que teriam os dois potencial, eu vou optar pelo Paulinho de Paula aqui, tá, pessoal? Então, passei 6 nomes. Os 6 que eu mostrei ali, eu falei, o Paulinho é melhor que o Nicão, o Ranieri é melhor que o Eduardo, o Arrasca é melhor que o Evangelista. Mas os 6 nomes são interessantíssimos. Assim como o Jean Lucas e alguns outros que eu acho interessante. No vídeo de terça eu passo mais opções, aqui eu foco nos que tem mais potencial, tá? Então, esse ficou nosso meio de campo. Eu acho que são os caras que têm um melhor potencial para rodada, de média básica, tá? E também pensando em participação em gol. Então, a gente vai buscar a participação em gol, sim, com todos eles. Mas se eles não conseguirem entregar o gol, assistência, eles têm potencial de entregar ali 3, 4, 5 pontinhos para a gente, que está excelente para difícil posição de meio de campo, tá? Então, esse foi o nosso análise de meio de campo. Vamos passar para dicas por posição aqui em outros lugares, tá? Como eu falei, eu foco sempre na análise de dados para passar para vocês. Quem quiser se associa aí ao canal, R$ 4,99 no mês, tem acesso a todo esse conteúdo. Mas vamos lá para a posição de atacante. E aí, claro, a gente tem o nosso dossiê, vou passar algumas coisas para vocês do dossiê, mas eu já quero começar falando para vocês que tem que ter o Tiquinho Soares, tá, pessoal? Pô, Eduardo, eu tô muito atrás das minhas ligas, preciso me diferenciar muito. Pessoal, o Tiquinho Soares vai ser o capitão mais escalado. Se você tira ele e ele vai bem na rodada, que ele tem potencial, você fica mais atrás ainda, tá? Então, eu acho que, por exemplo, você escala o Tiquinho e muda nos outros dois atacantes, tá? Vou passar opções diferentes para você conseguir escalar. Por que eu acho que o Tiquinho é tão indispensável, tá? Ele é o artilheiro do Brasileirão, 13 gols. Ele precisa só de 91 minutos, então, se ele jogar o jogo inteiro, muito provavelmente ele tem chance de participar de gol, tá? Ele tem uma taxa de conversão de 25%, ou seja, a cada 4 finalizações ele faz um gol. E o time do Goiás é um dos times que mais cedem finalização para atacantes, tá? Nos últimos 5 jogos fora de casa foram 10 defendidas e 14 para fora. É uma média de 5 finalizações por jogo. O Tiquinho precisa só de 4 para fazer um gol. Então, ele tem muita chance de participar de gol. Então, é muito difícil deixar ele de fora, tá? Tiquinho Soares é um nome excelente para rodada. E aí, agora, eu vou começar a passar alguns outros sites que eu gosto de olhar aqui. Por exemplo, nessa estatística que eu tirei do Tiquinho, eu olhei no SofaScore. Mas, por exemplo, Cartola FC Brasil é um site gratuito que traz muita estatística para a gente. E eu vou passar aqui alguns nomes que eu acho interessante para vocês na rodada. Então, Veguete é um nome legal. Quem quiser pode deixar nos comentários algum outro nome para analisar, que eu analiso sem crise, tá? E falo para vocês se é um nome legal para a rodada ou não. A gente tem, por exemplo, Veguete, que eu comentei com vocês. Deivinho do Cuiabá é um nome bem legal para a rodada. O Paulinho do Atlético Mineiro é um nome interessante. O próprio Lucas Moura é um cara legal. Bruno Henrique do Flamengo, tá? Esses são os nomes que eu vou destacar com maior potencial, tá? Mas, claro, tem outros nomes interessantes. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu analiso, tá? Eu vou começar falando do Deivinho, que vai ser minha segunda opção. Por quê? Eu já fiz um tempo atrás o card do Deivinho.
Ele é um dos artilheiros do campeonato, aí já tem 9 gols aí o Davinho, é um cara que tem participado bastante. Cobrador de pênalti, é um dos caras que tem mais XG aí no campeonato, ou seja, é um dos caras que mais cria chances de gol. E o Fluminense, como vocês viram ali, tem tomado muitos gols de modo geral, vai com o time reserva e muito gol de atacante. Olha aí, Gabriel Peck, Rossi, Veguete, Coelho, Vitor Roque. Um dado interessante, todos os jogos do Fluminense, nos últimos 7 jogos, 2 atacantes, pelo menos, participaram de gol contra o Fluminense. Tá? Vocês podem descer aqui e ver no cartão FC Brasil, pode voltar mais para trás, que isso vai acontecer. Então, tem tudo para o Davinho ter uma excelente pontuação na rodada, tá? Então, a gente vai escalar o Davinho aqui no nosso time, tá? O cara que tem criado muita chance de gol, o adversário cede, Davinho está escalado no nosso time aqui. Os dois, muito dificilmente eu vou tirar do meu time. Agora, a terceira vaga, eu acho que tem várias opções para você usar. Por exemplo, você tem o Veguete, que vai estar um pouquinho mais escalado. O time de Santos toma muito gol. O Veguete, em 7 jogos que ele fez no campeonato, em 6 dele, ele passou de 6 pontos, tá? Passou de 8 pontos, inclusive. É um cara muito participativo. Finaliza muito. Contra o América Mineiro, que não valia para o cartão, ele fez 6 pontos, tá? Então, é um cara muito bom, sempre participando de gol ali, sempre muito perto de participar de gol, enfrentando o Santos, toma muito gol. Então, Veguete é um excelente nome para a rodada. A gente tem o Paulinho, que vive um momento incrível aí. É a melhor média nos últimos 5 jogos. A gente trouxe ali no nosso dossiê, né? Das médias aqui, ó. Cadê? Paulinho, média de 12,8. Seguido pelo Veguete, são as duas melhores médias. Então, os dois seriam interessantes para a rodada, tá? Outro cara, Lucas Moura. Eu já fico mais pé atrás porque é um clássico, mas os dados são excelentes para o Lucas Moura. Ele é um cara de média básica, enfrentando coisas que também tem essa recorrência aí para atacantes, né? Então, seria um cara interessante também. E finalmente, Bruno Henrique do Flamengo também seria um cara legal para a gente escalar no nosso time aí, tá? Precisando. É o cara principal desse ataque do Flamengo, muito melhor do que o Gabigol e o Pedro. Fez gol aí na final da Copa do Brasil, né? Tá essa polêmica aí da renovação, mas é um cara sempre muito bom. Enfrenta o Bahia que toma muito gol de atacante, tá? Também é um time que tem bastante recorrência. Isso a gente vê ali pelo nosso dossiê, tá? Eu tô numa dúvida grande aqui para fechar o nosso ataque entre o Veguete e o Paulinho, porque são jogadores que têm uma média mais interessante e têm chance de participar de gol. Como o Santos tem uma defesa mais frágil que a do Internacional, eu vou optar pelo Veguete aqui no primeiro momento, tá? Mas na live a gente fecha o nosso time. Essa terceira vaga de meio de atacante tá bastante em aberto, tá? Então, fechamos assim nosso ataque meio de campo, tá? No final do vídeo a gente escala o nosso capitão aí para a rodada, tá? Vamos lá para a defesa, pessoal. E daí, como eu falei, a gente tem que focar nos times com melhor SG. E eu já quero começar falando da posição de lateral, tá? E o primeiro nome para mim que não pode ficar de fora do seu time é Juninho Capixaba, tá? Lateral com melhor média nos últimos 5 jogos, 9,7. Aliás, é top 5 de todas as posições do Cartolão nos últimos 5 jogos. Viram muito excelente, tá on fire aí, como o pessoal tá falando, né? São 12 jogos acima de 6 pontos para o Juninho Capixaba. Então, vive um momento excelente no Cartola, né? E como eu falei, nos últimos 9 jogos, o Bragantino só tomou um gol. E o Palmeiras, nos últimos 5 jogos aí, só fez um gol. Sim, o Dudu caiu muito o desempenho ofensivo do Palmeiras. Né? Então, Juninho Capixaba, um cara de média básica, com potencial de SG, para mim é unanimidade na rodada, tem que estar no seu time. E é um cara que não está entre os mais escalados, tá? E aí, o que eu falo? Uma coisa que eu gosto muito de analisar aqui, e até passando um outro site que eu gosto de passar para vocês, é o Footstats, que é um site que traz a perda de posse de bola. A gente sabe, ali no nosso dossiê, a gente traz quais são os times que mais cedem desarmes para lateral direito e para lateral esquerdo. Mas não é só desarmes que a gente tem que olhar, porque às vezes o jogador muda de posição no campo. Então, por exemplo, o Corinthians adora inverter ali Pedro, Wesley, de posição, e às vezes o time tá cedendo muito por ali, porque o Pedrinho que perde muito a posse de bola, ele vai jogar do outro lado, vai ser o outro lado que vai ceder. Então eu cruzo a perda de posse de bola com a posição que o cara vai jogar aqui no Joga 10 News, tá? E a gente já vê nos jogadores com maior potencial de desarme. Então, por exemplo, o Marlon é um cara interessante para a rodada, mas ele enfrenta o América Mineiro, que não cede muitos desarmes para laterais, tá? Se a gente olhar ali no Cartola FC Brasil, vamos dar uma olhadinha bem rápida aqui para vocês. Nos dois principais nomes que eu tenho dúvida aqui, que é o Marlon e o Di Plácido, tá? É minhas principais dúvidas aqui para lateral para fechar nossa lateral. Então, o Marlon é um cara que em casa não baixa de 3 desarmes, muito difícil, tá? Nos últimos 5 jogos aí não baixou nenhuma vez, mas enfrenta o América Mineiro, que como vocês podem ver, não tem cedido muitos desarmes para laterais, tá? Então, fique nessa dúvida com o Di Plácido, que é o contrário. É um cara que tem desarmes em casa, tem o potencial de SG, e o time do Goiás cede bastante desarmes para laterais, principalmente do lado de Plácido ali, que caiu o Anderson Oliveira, por exemplo. No último jogo, o Marcos Rocha fez 10,3 contra o Goiás, tá? Então, eu tô bastante na dúvida entre Di Plácido e Marlon, tá? Por enquanto, no meu time, eu vou puxar o Di Plácido aqui,
mas eu tô numa dúvida bem grande ali se eu escalo o Marlon ou não, tá? Porque vocês vão ver que eu vou acabar triplicando ali a defesa do Botafogo, então isso que me deixa um pouquinho de medo de escalar o de Plástico. Se eu ficar com muito receio de escalar triplicada do Botafogo, a gente escala o Marlon, que também é um nome excelente, tá? Para mim são um top 3 de laterais, mas eu gosto de passar sempre mais alguns nomes para vocês, tá? A gente tem, por exemplo, o próprio Hugo do Botafogo, que é um nome interessante, acho que o de Plástico tem maior potencial do que o Hugo, tá? Pelo que o Goiás vem cedendo, mas o Hugo também é uma opção baratinha para vocês escalarem. Eu gosto muito do Wesley, tá? Tanto o Wesley como o Ayrton Lucas tem um potencial legal para a rodada, mas o Wesley tem mais potencial, tá? Do que o Ayrton Lucas, pelo lado que ele enfrenta ali. Ele deve enfrentar o Ademir, que perde bastante a posse de bola, tá? E o Wesley tem tido vir um momento melhor na temporada do que o Ayrton Lucas, falando em termos de cartola, de desarmes que o Wesley tem conseguido, tá? E outro nome mais ousado, a gente tem o Caio Paulista do São Paulo, tá? É um cara que vai enfrentar esses laterais que Corinthians perdem muita posse de bola. O São Paulo tem um potencial de SG legal para a rodada, então seria um nome interessante aqui o Caio Paulista, tá? Mas como eu falei, para ousar, eu gostaria mais do Wesley aqui ou até do Hugo, tá? Mas para mim o top 3 está bem definido. É Marlon, Juninho Capixaba e de Plástico, tá, pessoal? Mas vamos lá, passar a posição de zagueiros aqui. E aí, interessante, como eu falei, a gente tem os SGs ali que a gente tem que focar, tá? Então, a gente tem que focar no potencial do Botafogo de SG, mas eu quero trazer um outro potencial legal para a rodada, que é o Léo Pereira do Flamengo, tá? Um cara bem interessante aí para a rodada, tá? Léo Pereira do Flamengo, por quê? Nos últimos 5 jogos fora, o time do Bahia é o time que mais cede ponto para zagueiro, tá, pessoal? Eu não vou mostrar nosso dossiê ali, mas isso dá para ver. A gente consegue ver isso até pelo Cartola FC Brasil, tá? É, Aí no nosso dossiê a gente traz essa estatística, mas aqui pelo Cartola FC Brasil também dá para ver, tá? A gente vê aqui, ó, que mesmo quando perdeu o SG aqui, por exemplo, contra o Curitiba, o Kusevich fez 3,7. Com o SG, Adrielson 8,3, Maurício Lemos 7,6, Arboleda 10,2, Zé Ivaldo 7,1. Então, um time que além do SG tem cedido bastante desarmes. E o Léo Pereira é um cara que em casa tem uma média de 7,57 e é um cara que tem média básica, tá? Principalmente em casa ele desarma bastante. Como eu trouxe para vocês aqui a média básica dele. O Bahia, nos últimos 5 jogos, em 4 não conseguiu fazer gol, só fez contra o Curitiba. É um cara interessantíssimo, vai estar no meu time, tá? A segunda vaga de zagueiro, aí, claro, eu quero ter um potencial do Botafogo, um SGzinho do Botafogo. O Cuesta seria o cara mais seguro, tá? Mas para poupar a cartoleta, tá, pessoal? Eu acho que vale o Adrielson, vai estar no meu time. Inclusive, fazendo a comparação de média entre os dois aí nos últimos jogos, o Adrielson é ruim. Eu realmente cheguei a falar isso várias vezes dele, mas o Adrielson, nos últimos 3 jogos, que traz o cartão da FC Brasil aqui, últimos 3 jogos e nos últimos 5 jogos, ele tá com uma média melhor do que a do Cuesta, tá? Eu fiz a comparação, é pouquinha diferença, mas tá com uma média melhor. Para poupar a cartoleta, acho que o Adrielson é super válido, tá? Então, Adrielson, Cuesta, Léo Pereira são nomes interessantes. Eu gosto muito do Beraldo, tá? Claro, se a gente tivesse o Arboleda, seria quase uma unanimidade para a rodada, tá? O Arboleda tem tido um potencial muito grande. O Corinthians é um time que cede bastante finalizações para zagueiro, tá? E o Beraldo é um cara limpinho, comete pouquíssimas faltas. Se a gente olhar aqui, ó, 10 faltas cometidas só em 13 jogos, 20 desarmes. Então é um cara que faz bastante desarmes, pouco de falta que ele comete. Seria o nosso quarto nome. E eu gosto bastante do Léo Ortiz, tá? Também é um cara que tem média básica, Palmeiras reserva, potencial de SG. Eu ficaria nesse top 5 aí de zagueiros, tá? Outros nomes seriam interessantes, por exemplo, um Neres do Cruzeiro poderia ser um nome interessante. Um Marlon do Cuiabá, talvez, aí fica mais difícil de escalar zagueiros, tá? Mas eu ficaria nesses realmente. Léo Pereira, se você tiver cartoleta. Se você não tem cartoleta, o Beraldo é um nome bem válido. E aí, Cuesta e o Adriel, se também não tem cartoleta, também é um nome legal, tá? Então, eu fechei assim nossa defesa com Adriel de Plácido, Léo Pereira e Juninho Capixaba, tá? Como eu falei, dá para fazer uma variação aqui com Beraldo e com Cuesta, tá? E aqui tentar puxar um Marlon. Vamos aqui pro nosso goleiro, tá, pessoal? E aí, vocês viram que eu fui trazendo alguns nomes diferentes aí para escalar, por exemplo, trouxe o Juninho Capixaba que não está muito escalado, trouxe o Léo Pereira que não é o zagueiro do Botafogo ali, no nosso ataque a gente falou do Davinho, um nome interessante, meio de campo a gente trouxe várias comparações. Agora, para goleiro, realmente eu não vou fugir da principal opção da rodada, é o Lucas Perry, tá? O Botafogo ainda é a melhor defesa do Brasileirão, com 15 gols sofridos, e o Goiás é o pior ataque, só fez 20 gols do Campeonato Brasileiro, é o pior ataque. Mas o Goiás melhorou. Se a gente pegar os últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, o Goiás ainda assim é a pior defesa com 6 gols marcados, tá? Então é um time que realmente melhorou, mas porque tem tomado pouquíssimos gols. Até por isso que eu não fechei uma dobra aqui do Botafogo, por exemplo, com o Eduardo e Tiquinho Soares, tá? Mas realmente, no setor ofensivo, o Goiás tem tido muita dificuldade. E aí o Lucas Pérez se destaca muito nisso. Além disso,
ele é um goleiro que sempre gera média básica. Por quê? Essa estatística que eu trouxe aqui, a gente tem no Football Reference, que é mais um site que eu trouxe para vocês aqui. Então, Footstat, Joga 10 News, SofaScore, Cartola FC Brasil, são sites gratuitos que o pessoal de análise de desempenho no futebol traz para vocês, que eu acho que vale a pena, tá? Então, aqui, eles trazem várias estatísticas. Eu trouxe a de goleiros aqui, que eu acho que é legal, tá? Então, o Lucas Perry, ele demora, a cada 10 finalizações que vão no gol dele, ele defende 8, 9, tá? Que é um percentual bem alto ali. Então, mesmo quando ele toma gol, a gente vê que ele entrega aí 3, 4 pontinhos com potencial de SG. Eu acho que o Lucas Perry é praticamente unanimidade para a rodada, tá, pessoal? Muito forte para a rodada. Mas acho que tem outros potenciais interessantes, tá? Eu vou trazer dois aqui que são mais ousados. O primeiro deles, trazendo de goleiro aqui, é o Cleiton do Bragantino, tá? O Cleiton tem um dado interessante, frente ao Palmeiras, é verdade. O Palmeiras tem finalizado até bastante, tem feito poucos gols, como eu falei, mas o Cleiton traz um dado muito interessante. O Cleiton, jogando em casa, nunca tomou um gol que não fosse de pênalti, tá? Então a gente vê aqui pelo cartão do Brasil que não tem nenhum gol. Contra o América Mineiro foram 2 gols de pênalti do Boi Bandido. E contra o Vasco foi um gol de pênalti do Veguete, tá? Então ele nunca tomou um gol que não fosse de pênalti. É um cara bem interessante aí que em casa tem tido ótimas pontuações, tá? Eu gosto também do Cássio, tá? Uma opção bem ousada daí, claro. Para mim, os dois mais seguros, Perry e Cleiton. Mas eu gosto do Cássio, tá? O time de São Paulo é um time que imita vários goleiros jogando em casa, né? No último jogo aí, João Ricardo fez 11 pontos, Lucas Perry 9, Matheus Mendes 7, Marcos Felipe fez 16 aí. E o Cássio cresce nesses jogos, nesses clássicos. Vai estar motivado aí com a estreia do Mano Menezes. Pode ser uma opção um pouquinho mais ousada, tá? Então, 3 goleiros aí interessantes. Lucas Perry e Cleiton mais no SG, Cássio mais na ousadia. A gente teria talvez aí um Fernando Miguel, pode ser interessante. Um Rossi do Flamengo é um nome bem legal aí. O Bahia tem cedido bastante pontos para goleiro também. O Rossi seria um nome legal para vocês escalarem. É que eu não estou muito confiante no Flamengo, então dobrar o Flamengo eu acho que é mais ousadia, mas eu ficaria nesse. O goleiro tá bem poucas ideias para a rodada, tá, pessoal? Então, Lucas Perry, Fernando Miguel, Cleiton, Cássio e Rossi, tá? Para mim, um top 5 aí para vocês, tá? Uma posição de técnico, depois a gente escala o nosso capitão para a rodada, tá? De técnico, se você tem cartoleta, pessoal, é Bruno Lage, tá? É o melhor técnico da rodada. A gente teve cartoleta para escalar ele aqui. Fizemos algumas adaptações, por exemplo, se eu escalasse o Marlon aqui na nossa lateral, a gente já não teria cartoleta para escalar o Bruno Lage. Teria que escalar um outro zagueiro aqui, talvez um Beraldo, ou teria que fazer algumas outras adaptações. Então, mas como a gente tem cartoleta, acho que o Bruno Lage é o maior favorito da rodada, tá? O time do Botafogo tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro, vai jogar em casa com potencial de vitória, como eu falei, um potencial de SG muito forte. Pô, Eduardo, não tem cartoleta para escalar o Bruno Lage, faltou cartoleta aqui. Quem que você recomenda, tá? Pessoal, não tem cartoleta, o segundo maior favorito da rodada seria o Bragantino contra o Palmeiras reserva, tá? Ou até um Zé Ricardo. Mas eu acho, para quem tá sem cartoleta mesmo, não tem nenhum problema escalar o Antônio Oliveira. Vocês viram que no meu ataque ali, eu dobrei o Davinho e o Ranielli, porque o Fluminense tem tido bastante dificuldade fora de casa, é um dos piores visitantes, e vai jogar com o time reserva, tá? Então, para quem tá sem cartoleta e precisando de pouquinho para valorizar, Antônio Oliveira é um técnico excelente para a rodada, tá? Eu não vejo problema de escalar ele. Mas por enquanto tivemos cartoleta para escalar o Bruno Lage, vamos com ele aqui, né? Então assim a gente fechou nosso time, nosso capitão para a rodada. O capitão mais escalado vai ser o Tiquinho Soares, acho que é válido. O capitão pelas estatísticas seria o Deivinho, tá? Então eu tô numa dúvida grande entre Deivinho e Tiquinho Soares. Eu vou tirar essa dúvida amanhã na live, tá? No nosso esboço a gente escalou o Deivinho, mas eu tô com. Quero falar para vocês que eu tô com um pouquinho de medo de escalar ele aí, porque é bastante ousadia, né? Como eu falei, a gente não precisa de tanta ousadia assim para tirar pontos do nosso líder aí. Então eu tô pensando realmente em voltar para o Tiquinho Soares. Vamos ver nos números amanhã como é que a gente faz isso, mas por enquanto vou manter aqui a faixa no Deivinho, tá? Pensando nas estatísticas aí. E assim fechou o nosso time, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aquele like, ajuda demais. Quem puder, se inscreve aqui no canal. Rumo a 3 mil inscritos, meta bem ousada aí, mas eu acho que confio que a gente vai chegar com a força de vocês aí. Agradecer a todo mundo. Quem quiser virar membro aí, tem o chat aqui no WhatsApp, nos nossos comentários. O espaço dos comentários é sempre de vocês. E é isso, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Falou!